Porque a maioria das mulheres é obcecada por segurança financeira e emocional. Esse é o tema desse vídeo, é uma reflexão super válida, a gente tem falado muito sobre relacionamentos e vamos mergulhar de forma um pouco mais profunda nesse tema. Então, ponto de partida, a gente já tem entendido que nos relacionamentos afetivos, homens são motivados por admiração e conquista, e mulheres são motivadas por segurança financeira e emocional. E existe muitas coisas acontecendo no Brasil e no mundo, a gente sabe, né, em relação a influências da cultura, da política, das religiões e no contexto mundial, assim, da história da humanidade, a gente observa várias transformações sociopolítico-econômicas de relacionamentos e isso gera muitas mudanças na dinâmica dos relacionamentos. Mas a gente vai ser bem objetivo. Só que antes da gente falar dos tempos atuais, da influência, por exemplo, do feminismo, do machismo, do progressismo e de diversas esferas e elementos da sociedade, vamos voltar lá no passado. Quando a gente pensa em Gênesis, Adão e Eva, Deus ele deu uma série de regrinhas, né, de direcionamentos para Adão e para Eva. E desde lá atrás, estamos falando no contexto de quem acredita na Bíblia, tá? Desde aquela época, o homem já tinha um papel dele e a mulher tinha um papel dela. E o papel da mulher tem muito a ver com afetividade, tem a ver com nutrição, tem a ver com carinho, aconchego e aquele sexto sentido da mulher. E o do homem tem a ver com força, com fúria domada, com trabalhar, com prover. Então, um é tão importante quanto o outro, mas ambos fazem papéis diferentes. Mas e aí, o que tem acontecido e o que aconteceu na história da humanidade para a mulher querer tanto assim essa segurança emocional e financeira? Quando a gente olha para a história da humanidade, no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Idade Média e por aí vai, lá atrás existiam várias tribos e o homem saía para caçar e trazer comida e muitas vezes era devorado por um ser selvagem, vamos colocar assim. E a mulher ficava em casa cuidando da prole, cuidando da família. Então a mulher já tem geneticamente esse fator de amar cuidar. Não à toa, eu nas minhas mentorias tenho atendido a maioria das clientes que são mulheres e quando se pergunta se o que elas querem da vida, se elas querem prosperar, ganhar muito dinheiro, coisa do tipo, muitas mulheres querem prosperar e têm ambições saudáveis, mas praticamente todas elas falam, eu quero casar e ter filho. Então você vê que existe uma construção social desde lá atrás em que a mulher ela é ou pressionada ou estimulada a casar e construir família. Ter filhos. A mulher se realiza assim. Ela se realiza dando e recebendo amor. Já o homem é muito mais motivado pela conquista, né? A conquista de uma mulher ou de várias, se ele quiser várias mulheres, né? Se ele não tivesse essa honra, essa busca por um relacionamento familiar, ele vai caçar. É o que, por exemplo, muitos falam por aí, como o Lucas Escudeler, por exemplo, sobre a ilusão do harém. É o cara que quer ganhar dinheiro e poder ter dinheiro e poder para ter muitas opções sexuais. Não à toa, a gente está acostumado em ver mulheres lindas e gostosas, vamos colocar assim, com homens ricos. É muito difícil você normalmente ver uma mulher muito bonita, obviamente fisicamente falando, não no lado externo, com um homem feio. Por quê? Porque o homem com poder aquisitivo, ele pode escolher. E ele vai escolher as mulheres que aos olhos dele são mais bonitas. Obviamente, o ponto fraco do homem são os olhos e o ponto fraco das mulheres são os ouvidos. Não à toa nós homens falamos o que as mulheres querem ouvir para conquistá-las de diversas formas. Porque o homem é movido por essa admiração. Então beleza, aí como é que a gente lida com isso tudo? A mulher lá atrás cuidava da casa, existia infelizmente o machismo e toda uma série de regras pesadas na sociedade, por exemplo, na Ásia, na África, na Europa e também no continente americano, com culturas diferentes, mas que naturalmente colocavam a mulher numa posição que tinha um poder, mas era um poder de, por exemplo, gerar a vida. Um poder de ser intuitiva e aconselhar o homem, um poder de dar opção sexual ou não para o homem, caso não fosse forçado, mas menos poder físico.
E esse poder físico o homem utilizava para ganhar dinheiro, trabalhar, conquistar comida, etc e tal. Ok, então a gente construiu essa construção social e, naturalmente, de décadas para cá, você vê que, vamos falar de Brasil, por exemplo, os pais falavam para as filhas casarem com homens que têm dinheiro, homens que iriam sustentá-las financeiramente. E aí, a gente teve, por exemplo, nas últimas décadas, né, desde os anos 50, 60, 70, revolução sexual, por exemplo, em que a libertinagem foi cada vez mais oferecida, cada vez mais estimulada, né? Sexo, drogas e rock and roll. A desconstrução dos valores essenciais de trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, prosperar e criar filhos com um padrão, por exemplo, cristão, como a gente vê esse exemplo clássico nos Estados Unidos. E aí a mulher foi buscando o mercado de trabalho, né? E o que é muito bom, desde que tenha equilíbrio. Então, assim, a mulher, por exemplo, filha, a mulher da minha geração, eu tenho 38 anos, sou da geração Y. Elas cresceram num contexto de muitos divórcios, muita desconstrução dos valores essenciais, e aí o que aconteceu? As mães e os pais falaram assim: filha, não dependa de homem, não dependa de homem financeiramente, para você não se ferrar, né? E aí, por outro lado, muitos pais falam para os filhos: olha, toma cuidado com a mulherada, tá? Porque se você resolver investir na mulher errada, ela pode tomar metade dos seus bens no casamento, ela pode levar a guarda dos seus filhos e ainda te ameaçar de ter acusado você de estupro ou coisa do tipo. Moral da história: a mulher fica com medo do homem, o homem fica com medo da mulher, as mulheres estão cada vez mais masculinas, os homens estão cada vez mais femininos, ou seja, a receita do fracasso. E aí, como é que a gente lida com essa dinâmica? Eu acredito que, de fato, a mulher precisa ser feminina. Eu acho muito positivo a mulher trabalhar, estudar, fazer exercício físico, buscar tempo com Deus, isso é essencial, e essa é a solução da questão. Como que a mulher pode não ser obcecada pela segurança financeira e emocional em homem? Depositando a confiança em Deus. Então a mulher que é sábia, como diz em Provérbios 31, é a mulher que pode sim trabalhar, estudar, fazer exercício físico, até mesmo ter filho, se for um desejo do coração dela num relacionamento saudável. Mas essa mulher, antes de tudo, ela vai buscar Deus, porque todo o emocional, toda insegurança emocional, toda questão emocional, hormonal, beleza, ela precisa se conhecer, se priorizar e tudo mais, ter bons amigos e bons ambientes, se sentir segura. Mas só Deus pode trazer essa segurança, tanto para a mulher quanto para o homem. Então eu quero encorajar você, mulher que está vendo esse vídeo, sim, trabalhar, estudar. Se você quiser ter uma família e prosperar, faça isso. Se conecte com um homem honrado, um homem que vai te amar, que vai te respeitar, que vai ser sim provedor, e que você possa, quando você quiser ter filho, e quando você tiver filho, você poder cuidar pelo menos por um tempo só dos seus filhos, e aí quando eles estiverem maiorzinhos, você poder sim voltar a estudar, voltar a trabalhar no seu ritmo, porque realmente é muito pesado para a maioria das mulheres a pressão de ter que trabalhar e crescer. O mercado, a elite do mercado é muito competitiva, e não à toa você vê que mais de 70%, 80% das mulheres de altos cargos são divorciadas ou solteiras. Mulheres ricas têm dificuldade de arrumar homens de alto valor, porque homens ricos com dinheiro e poder, o que eles querem? Sexo. Eles querem um carrossel. Eles não querem uma família para correr esse tipo de risco que eu falei antes. Agora, um homem honrado vai querer uma mulher honrada. Um homem honrado e uma mulher honrada conversam, crescem juntos, prosperam, trabalham, estudam, fazem exercício, botam Deus na base e creem que há tempo para todas as coisas. E o homem vai fazer sim um papel de um cara que ama, que dá a vida pela esposa, que se submete a Deus para que a mulher se submeta ao homem e os filhos se submetam à mulher. E assim você cria uma dinâmica de relacionamento saudável. Lembrando que submeter é estar sobre a mesma missão, entendeu? E a mulher só deve se submeter ao homem se ele estiver submisso ao Deus. E Deus, e o homem se submeter a Deus, tem a ver com ele dar a vida dele, se necessário, pela esposa. Então, assim, não é essa questão de ser capaz. Então a mulher precisa buscar a Deus, o homem precisa buscar a Deus, a mulher fazer o papel da mulher, ser feminina, saber equilibrar o polo feminino e masculino, e o homem também saber equilibrar e cada um fazer o seu papel. É isso que traz segurança. Deus é a base do relacionamento. Independente de progressismo, de machismo e de todos esses ismos. Se Deus não for a base das suas finanças, dos seus relacionamentos, da sua carreira, a sua vida vai fracassar. E não à toa, a maioria das pessoas está divorciando em no máximo 3 anos e as famílias ficam desestruturadas por causa de falta de estrutura familiar e financeira.
Reflita sobre isso, curta, comente, compartilhe, manda para quem você sabe que precisa e nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre relacionamento com Deus, relacionamentos interpessoais de alto valor e mentalidade. É isso, galera. Grande abraço.